Vocês sabiam que muitas discussões sobre línguas na igreja existem simplesmente porque textos diferentes estão sendo usados como se falassem da mesma coisa? A Bíblia fala de línguas, mas nem sempre com o mesmo significado. Quando isso não é entendido, surgem confusões, exageros e até rejeições de algo que é bíblico. Neste vídeo, nós vamos deixar o próprio texto bíblico explicar o assunto, passo a passo, para que no final você entenda exatamente o que são as línguas, quais tipos existem e qual é o propósito de cada uma. Antes de pensar em dons, manifestações ou experiências, é necessário entender o significado básico da palavra. Na Bíblia, a palavra línguas não aponta automaticamente para uma única coisa. Em alguns textos, ela se refere claramente a idiomas humanos, usados por povos e nações. Em outros, ela se refere a uma linguagem espiritual, concedida pelo Espírito Santo. O detalhe importante é que a própria Bíblia sempre deixa pistas claras para sabermos de qual tipo de língua o texto está falando. E para entender isso, precisamos começar pelo primeiro grande episódio envolvendo línguas no Novo Testamento. Em Atos capítulo 2, nós encontramos o momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. O texto diz que algo sobrenatural acontece, mas ele faz questão de explicar exatamente como esse sobrenatural se manifestou. Em Atos 2:4 diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas." Até aqui, alguém poderia imaginar muitas coisas, mas o próprio texto não deixa espaço para dúvida. E em Atos 2:7 a 8 explica: "Como os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos." Ou seja, o milagre não estava apenas em falar, mas em ser entendido. E Atos 2:11 confirma: "Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus." Isso mostra que essas línguas eram idiomas reais, reconhecidos por quem ouvia. Quando a gente continua lendo Atos capítulo 2, o próprio texto começa a mostrar o resultado daquilo que estava acontecendo. As pessoas não apenas ouviram um som estranho ou algo confuso. Elas ouviram uma mensagem clara, na sua própria língua. Em Atos 2:6 diz: "Cada um os ouvia falar na sua própria língua." Isso gerou atenção, admiração e principalmente abertura para a palavra. Logo depois, Pedro se levanta, prega o evangelho de forma clara, e o texto mostra o impacto disso. Atos 2, versículo 41, registra o resultado. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, as línguas em Atos 2 não eram o foco final. Elas serviram como meio, como sinal, para que a mensagem de Deus fosse anunciada e pessoas fossem alcançadas. Depois de Atos 2, muitos anos se passam e o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Ali, o contexto já não é evangelização para estrangeiros, mas o funcionamento do culto e da vida espiritual da igreja. É nesse cenário que Paulo fala de línguas novamente, mas agora com outra abordagem. Em 1 Coríntios 14:2, a Bíblia diz: "O que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende." Perceba como o próprio versículo apresenta elementos diferentes. Não é direcionado às pessoas. Não é compreendido naturalmente. É uma comunicação espiritual. Isso indica que o texto não está tratando de idiomas humanos, mas de línguas espirituais. Quando colocamos esses dois contextos lado a lado, a diferença começa a ficar clara. Em Atos 2, as línguas são compreendidas por quem ouve. Em 1 Coríntios 14, as línguas não são compreendidas naturalmente. Em um caso, a mensagem alcança pessoas. No outro, a comunicação é direcionada a Deus. Isso não cria conflito entre os textos. Pelo contrário, mostra que a Bíblia está tratando de manifestações diferentes, com propósitos diferentes. Esse entendimento é essencial para evitar confusão e para respeitar o ensino bíblico como um todo. Depois de mostrar que existem línguas que servem como sinal público, Paulo agora explica a função das línguas espirituais na vida do crente. Aqui o foco já não é mais quem está ouvindo, mas quem está falando. Em 1 Coríntios 14:4, a Bíblia diz: "O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo." A palavra edificar traz a ideia de fortalecimento espiritual. Isso nos mostra que as línguas estranhas têm um papel pessoal. Fortalecem a fé, ajudam na vida de oração, edificam o espírito,
Mas o próprio Paulo deixa claro que isso não substitui o ensino público na igreja. Quando as línguas espirituais passam do âmbito pessoal para o ambiente coletivo da igreja, Paulo estabelece um princípio muito importante. O critério agora não é mais apenas a edificação individual, mas a edificação de todos. Em 1 Coríntios 14:5, Paulo explica: o que profetiza edifica a igreja. Maior é o que profetiza do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que as interprete. E logo depois ele reforça. 1 Coríntios 14:13 diz: o que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Isso mostra que a interpretação não é para curiosidade, mas para que a igreja compreenda e seja edificada. Paulo então estabelece limites claros para o uso das línguas no culto. Não porque as línguas sejam erradas, mas porque o culto precisa cumprir seu propósito, edificar a igreja. Em 1 Coríntios 14:27 a 28, a Bíblia orienta: se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. E Paulo encerra esse raciocínio explicando o caráter de Deus. 1 Coríntios 14:33 diz: Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Isso mostra que ordem não apaga o mover do Espírito. Ela protege a edificação da igreja. Quando juntamos todos esses textos, a Bíblia nos entrega um ensino equilibrado e completo. Existem línguas usadas como sinal público, como vemos em Atos 2. Existem línguas espirituais voltadas para a edificação pessoal, como Paulo ensina em 1 Coríntios 14. Nenhuma anula a outra. Cada uma tem seu lugar, seu propósito e seu contexto. Por isso, Paulo encerra esse assunto com uma orientação que resume tudo. 1 Coríntios 14:40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esse não é um chamado para limitar o espírito, mas para garantir que tudo coopere para a edificação do corpo de Cristo. Depois de tudo isso que vimos, uma coisa fica clara. Muitas dúvidas sobre a Bíblia não existem porque o assunto é difícil, mas porque os textos são lidos fora do contexto. E o tema das línguas é apenas um exemplo disso. Ainda existem muitos outros ensinamentos bíblicos que, quando entendidos da forma correta, trazem clareza, equilíbrio e maturidade espiritual. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilha esse vídeo com alguém que também precisa desse entendimento. E comenta aqui embaixo o que você achou, se algo ficou mais claro para você, ou se tem algum tema bíblico que você gostaria de ver nos próximos vídeos. A sua participação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.